São apenas 2 passos para você começar a desenvolver o hábito de anotar. Esse hábito, o hábito de anotar as suas ideias, anotar os seus pensamentos, é algo muito importante e que vai te ajudar a transformar a sua vida, transformar os seus relacionamentos e transformar a sua carreira. Mesmo que você não tenha esse hábito, você pode começar hoje com esses 2 passos que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. Muito bem-vindos aqui ao canal, que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Gustavo D'André, estou aqui falando sobre como pensar melhor, como utilizar a nossa mente para que a gente possa pensar de uma forma mais produtiva, mais útil e fazer uma reconstrução de vida em direção àquilo que a gente sempre sonhou, aquilo que você sempre sonhou. Um objetivo de transformação, um objetivo de realização da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua carreira, através então da organização do pensamento, de entender como pensar melhor. Eu gosto muito desse assunto de como pensar melhor, porque a gente vive em uma época em que a inteligência artificial chegou para ficar. A gente não tem mais como escapar do uso da tecnologia como uma ferramenta que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a produzir conhecimento e que também nos ajuda a aprender. Então fica aquela pergunta: o que é que nos faz humanos? O que faz a gente ter algo a mais do que uma tecnologia? O que tem dentro da gente que nos traz um diferencial em relação às tecnologias, principalmente hoje, a inteligência artificial que está extremamente avançada? Eu acredito que é a forma que a gente pensa, como a gente organiza nosso pensamento, nosso conhecimento e nossa mentalidade e como a gente traz o nosso valor intrínseco para as questões da vida. Então, a inteligência artificial, se alguém pensa que é uma ameaça aos nossos postos de trabalho, ameaça ao nosso próprio conhecimento e às nossas formas de aprender, ela passa então a ser vista como uma ferramenta para nos ajudar nos nossos objetivos como seres humanos. Então, o assunto desse vídeo é sobre como desenvolver um hábito de anotar. Então, existem vários sistemas de anotação, de organização de conhecimentos, de pensamentos anotados, de ideias anotadas, e o objetivo aqui não é falar desses sistemas. Eu vou só citar alguns livros, caso você queira se aprofundar no tema, conhecer alguns livros. Existem muitos livros sobre o assunto, mas eu vou mencionar 3 livros que são alguns dos principais livros na área da organização de anotações, organização de conhecimentos, escritos ou também em áudio ou por fotos, que são os livros aí mais lidos e mais procurados hoje em dia, tá? São alguns dos melhores, tá? Não são todos os que existem, existem muitos outros, mas eu vou citar esses que são muito importantes, então, caso você queira se aprofundar no tema. Esse vídeo é mais básico, é só para começar a desenvolver um hábito de anotar, mas eu acho importante mencionar esses livros para que, caso você queira adquirir, caso você queira ler, então você já tem essas referências. Aqui vão os títulos desses livros: A Arte de Fazer Acontecer, tá? Que é o método GTD, Getting Things Done, estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse, que é do David Allen. Então, A Arte de Fazer Acontecer, livro muito importante, muito interessante e que você vai gostar muito de ler, que vai ajudar muito a organizar suas ideias, os seus projetos, tirar as suas ideias da sua cabeça, colocar no papel e você vai ter uma tranquilidade maior, uma organização melhor para se direcionar ali conforme os seus projetos, né? Segundo livro aqui que eu vou mencionar é Criando um Segundo Cérebro, um método comprovado para organizar sua vida digital e desbloquear o seu potencial criativo, e o autor é o Tiago Forte. Então, esse conceito de segundo cérebro, como é que você cria então um segundo cérebro através de um sistema de anotações organizadas que vai te ajudar também a diminuir o seu estresse. Então, você vai ter um sistema de anotações, não vai precisar ficar
tenso, ansioso ou ansiosa, tentando lembrar das coisas que você aprendeu ou das coisas que você precisa fazer, e te ajuda também a tomar melhores decisões e direcionar os seus projetos também. E o terceiro livro que eu vou mencionar aqui é Como Escrever Boas Notas, uma técnica simples para melhorar a escrita, o aprendizado e o raciocínio. O autor é o Zonke Arens, tá? Então, dá uma olhadinha nesse livro também, que é muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição 3 links, né, um para cada livro, caso você queira conhecer um pouco mais e adquirir esses livros. Mas vamos ao tema agora do vídeo, especificamente desse vídeo aqui. E se você está aqui assistindo até agora é porque você provavelmente quer começar a ter um hábito, desenvolver um hábito de anotar as suas ideias, tá? Então, para começar a desenvolver esse hábito, eu acredito que é importante pensar por quê, né? Por que desenvolver esse hábito? Eu acho que o primeiro passo para desenvolver um hábito de anotar é entender por que anotar. Eu fiz uma lista aqui de vantagens, eu chamaria de vantagens imediatas de anotar as suas ideias, ter o hábito de anotar. Não é anotar esporadicamente, não, é ter o hábito de anotar. Quando você começa a desenvolver esse hábito, o hábito de anotar suas ideias, o hábito de anotar os seus pensamentos, o hábito de destacar trechos importantes daquilo que você está lendo, você começa a fazer isso o tempo todo, toda hora, o tempo todo, todos os dias. Não por uma obrigação, mas porque você começa a gostar de fazer isso e aquilo começa a te trazer benefícios. Então, vantagens imediatas para que você, na verdade, vantagens imediatas de ter o hábito de anotar. Eu fiz uma lista aqui. Registro imediato das suas ideias, pensamentos e referências. Isso é muito importante. Quando você tem uma ideia, anota naquele momento, para que você não se perca, não perca aquela ideia. Às vezes você tem uma ideia de um produto, uma ideia de um serviço ou algo que você quer aprender, você tem essa ideia num momento totalmente inusitado. Se você não anotar naquele momento, vai passar aquele tempo e você vai esquecer. Então, vantagem imediata, registro imediato das ideias, pensamentos e referências para você não perder depois, não ter que ficar lembrando. Outra vantagem é menos ansiedade em assuntos mais complexos. Quando você precisa pensar mais, quando você começa a ter que resolver questões mais complexas que envolvem informações de várias fontes, de vários livros, ou várias questões que você precisa tratar para conseguir completar um projeto, imagina na minha profissão, por exemplo, que é a profissão de advogado, você precisa então entender lá 10, 15 argumentos de uma parte do processo e você precisa ter todo o a argumentação para defender o seu cliente, e aí você rebater cada um daqueles argumentos com toda a legislação, a jurisprudência, a doutrina jurídica aplicável ali. Olha que loucura, né? Aí se você tenta fazer isso só pensando, só se lembrando, é muito fácil de se perder. Então, se você mantém um sistema de anotações, se você começa a ter um hábito de anotar, você começa a ter mais habilidade de tratar assuntos mais complexos, não dependendo apenas da sua memória e da sua atenção naquele momento. Outra coisa é você filtrar o que é mais importante e útil aos seus projetos. Você já viu aquela sigla FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, o medo de perder alguma informação? Então, o hábito de anotar te ajuda a sair desse medo, dessa ansiedade de querer saber tudo, e aí você começa então a filtrar aquilo que você recebe de informações, seja numa leitura que você faz de um livro, seja num vídeo que você assiste, seja numa conversa, você começa então a filtrar. Esse filtro conforme os seus objetivos. O que é importante para os seus objetivos e o que não é importante para os seus objetivos. O que é importante para os seus
propósitos e o que não é importante para os seus propósitos. Então, mais uma vantagem aqui de manter um sistema, um hábito de anotar. Você começa então a filtrar o que realmente é importante para os seus objetivos. E aí você vai ter, claro, mais produtividade e melhor tomada de decisões. Melhor produtividade ou maior produtividade é você ocupar melhor o seu tempo, não ficar fazendo retrabalhos, ter que ficar pesquisando de novo os livros que você já leu, porque você já absorveu o que precisava absorver das informações que chegam na sua mente. Inclusive, você não precisa ficar tentando lembrar das ideias que você teve, porque você está anotando com frequência, tendo o hábito de anotar. E a melhor tomada de decisões acontece porque nós temos uma capacidade que vai até determinado limite de prestar atenção, de focar em um determinado objeto, numa determinada ideia. Falei agora há pouco que o hábito de anotar ajuda a ter uma visão menos ansiosa, mais tranquila, mais produtiva, inclusive, de questões complexas. Isso ajuda, então, também a tomar melhores decisões. Para que direção que eu vou? Será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Será que eu falo sim ou falo não? Será que eu recuso ou aceito uma nova oportunidade de trabalho? Se você tem uma visão ampla e organizada das suas ideias, porque você já tem o hábito de anotar, a sua tomada de decisão fica melhor, mais assertiva e mais eficaz. Então, aqui são algumas vantagens imediatas de manter desenvolver e manter o hábito de anotar. Aí tem um probleminha. Eu anotei aqui um probleminha para falar para vocês. Olha só, aprender e aperfeiçoar a arte de anotar, então aprender e aperfeiçoar a arte de anotar pode ser um processo demorado. Realmente pode ser um processo demorado, exigindo leitura de vários livros. Mencionei 3 livros aqui para vocês, e existem outros livros na área, muitos materiais, muitos vídeos, e aí pode exigir também uma mudança drástica de comportamento. Isso pode desanimar você. Então, eu preciso estudar vários livros, preciso mudar meu comportamento, preciso parar o que estou fazendo para começar a desenvolver um novo hábito, para aí sim ter as vantagens. Então, isso pode causar mais ansiedade, pode gerar um efeito contrário. Você busca algo para te ajudar, e aí aquele algo é tão complexo de aprender que você fica mais ansioso ainda e acaba desistindo de desenvolver uma habilidade que futuramente pode te ajudar. Então, olha só, tudo pode se tornar mais difícil se você ficar ansioso e ficar complexo demais para você aprender uma nova habilidade. Então, eu desenvolvi aqui, nem é desenvolvi, né, eu estou sugerindo aqui uma forma de você começar hoje. Começar hoje sem ansiedade, sem preocupação, sem essa coisa de: "Ah, eu preciso passar por um longo caminho, ler diversos livros, fazer cursos e mudar drasticamente o meu comportamento". Não precisa de nada disso. São só 2 passos. Se você começou a assistir esse vídeo com interesse nesses 2 passos, finalmente chegou o momento de saber quais são esses 2 passos. São 2 passos muito simples, então, aqui só para repetir, para você saber onde que a gente está na página aqui do nosso conteúdo, são 2 passos para que você comece a desenvolver, olha só, 2 passos para que você comece a desenvolver o hábito de anotar, e aí começar então a colher, né, a cultivar todas essas vantagens que eu mencionei ao longo do vídeo. Primeiro passo, então, aqui para vocês: defina um repositório simples para suas anotações em geral. Um repositório, uma destinação para as suas anotações. Se você gosta de materiais físicos, um caderno, uma folha de papel, então você pode usar realmente um caderno, papel e caneta, ou papel e lápis para você fazer as anotações em um repositório físico. Se você prefere o meio digital, você pode optar por um aplicativo de notas do seu smartphone ou do seu computador. Então, esse é o primeiro passo, que é definir
um repositório simples para as suas ideias, para os seus pensamentos, para as suas anotações, tá? Pode ser papel e caneta ou papel e lápis, se você preferir um repositório físico, ou pode ser um aplicativo de notas do seu smartphone ou do seu computador, se você preferir o meio digital. Não tem problema nenhum você usar os dois também, o físico e o digital, porque a ideia é você ter a rapidez para anotar os seus pensamentos. Nem sempre você vai estar com o seu smartphone na sua mão, nem sempre você vai estar com acesso ao seu computador. Então, se tiver um repositório físico, além do digital, também funciona. O importante é você ter um repositório onde escrever, ou anotar, ou guardar as suas anotações. Esse é o primeiro passo. E segundo passo, são só 2 passos aqui, é você simplesmente começar a anotar. Começa agora. Começa a fazer suas anotações neste momento, sem se preocupar com organização desse pensamento, organização dessas anotações. Apenas anote. Lembra que no meio digital você pode guardar texto, áudio, imagem, então é bem mais versátil o meio digital, se bem que o meio físico você também pode escrever, fazer uma colagem, fazer um recorte de algum texto que você viu em algum lugar, e também você pode imprimir algumas coisas que você pode colar no seu repositório físico. Desde que seja rápido, desde que seja eficaz, desde que seja imediato. Só 2 passos então, um repositório ou físico ou digital, ou os 2 se você quiser, e começar a anotar agora. A minha sugestão é que você realmente comece a anotar agora. Se você teve algum insight a partir desse vídeo, se você teve alguma ideia, se você teve alguma coisa que você gostaria de destacar, que você aprendeu ou que você pensou, já começa a anotar e continua fazendo as anotações conforme as ideias vão surgindo. Então esse é o início, tá? Então começa dessa forma, e isso vai começar então a formar um hábito de anotar. Você vai pensar em organizar essas ideias depois, isso é assunto para um outro vídeo. Eu gostaria muito que você comentasse aqui o que você achou desses 2 passos e se serviu para você. Um grande abraço.